Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Cadê esse? Deixa eu baixar aqui. Ilustra melhor assim. Professor, Fala, Murilo. Murilo? a Cordilheira dos Andes é aqui do lado, não é? Na América do Sul? Isso, pertinho daqui, dá pra gente ir a pé. É uma pergunta, professor. Sentido. Se por acaso, no encontro daquelas duas placas tectônicas, Uhum. veja elas estão, uma indo de encontro com a outra, não é? Eu esqueci qual que é o nome que dá, Gente, se chocando. se chocando. Se elas começassem a se separar, o que Impossível. aconteceria com o Rio Amazonas? Impossível se separar. Impossível. Elas não mudam o sentido do movimento. Os movimentos das placas, eles são contínuos. Então, As contigo. placas que se chocam, elas vão sempre se chocar. As placas que se separam, elas vão sempre se separarem. Entendeu? Entendi. Assim, obviamente, qualquer alteração que você faz de maneira muito grande em um sistema, né? E é um sistema porque ele se organizou daquela forma, você provavelmente vai alterar aquilo tudo, né? Você vai ter uma dinâmica diferente no rio. Por exemplo, por que, que o desmatamento é tão importante? Por que, que o desmatamento tem uma preocupação tão grande sobre o desmatamento na Amazônia? Porque você vai alterar uma condição que a natureza encontrou para formar aquele domínio morfoclimático ali, aquele meio natural ali. Então, qualquer alteração que você faça mais drástica, você certamente vai provocar consequências. Lembra do filme O Dia Depois da Manhã? Eu acho que eu citei isso para vocês. Aquilo tudo só acontece porque as temperaturas do oceano se elevam por causa do aquecimento global, né? O filme é uma crítica ao aquecimento global. Qualquer alteração que você faz em um meio natural, você vai ter consequências. Essas consequências podem ser grandes para a gente, né? Para a natureza certamente vai encontrar um jeito de se readaptar. A questão é que possivelmente a gente não vai estar aqui para ver como que foi essa readaptação da natureza, do meio natural, entendeu? Então, assim, com certeza, a pergunta sua é se alteraria alguma coisa? Numa hipótese disso acontecer, com certeza alteraria. O que poderia acontecer é difícil prever, né? O que iria acontecer. E aconteceu uma readaptação do meio natural aí. Assim como o aquecimento global, por exemplo. Né? Aconteceu o que com o aquecimento global? A gente tem previsões. Aumento das águas oceânicas, alteração da temperatura, aumento de tempestades, mas o que de fato vai acontecer, a gente não consegue prever com toda precisão, porque a natureza vai encontrar o caminho dela. Às vezes não é o mesmo nosso, né? Então vamos lá. A aulinha de hoje. Ficaram animados com a aula surpresa? Tivemos algumas intercorrências meio desagradáveis, mas eu acho que foi bem bacana, né? No todo foi bem bacana. Eu imagino que vocês tenham gostado. Galera, nós vamos para Geografia 1, aula 15. Só para contextualizar, a última aula que a gente teve foi sobre as bacias hidrográficas ainda, né? Eu acho que é por isso que você perguntou, né, Murilo, sobre o Rio Amazonas aí. Enfim, a nossa dando seguimento aí ao conteúdo na aula 15 sobre população, né? População, conceitos populacionais, enfim, vou falar alguma coisinha sobre o estudo da demografia e sobre população. Tranquilo? Vocês estão vendo a tela aí? No arquivozinho de Word? Cara, eu tô travado aqui, não sei. Galera, vocês estão me vendo aí? Tá certinho? Oh, Tá, professor, eu tô te vendo, tô vendo o livro. que bom. Vocês me respondem, suas criaturas humanas. Tá muito travado aqui para mim. Eu não sei se meu computador tá. Eu perdi esse arquivo umas 3 vezes que eu estava fazendo ele. Não fala que eu vou perder de novo, não, mas tudo bem. Não sei o que está acontecendo. É o meu Word que está travando. Galera, então eu vou tentar dar seguimento aqui, mesmo com esse bicho travando aqui.
Eu acho que eu vou ter que desinstalar e instalar ele de novo. Ah, tá. Fiz eu aqui agora. Gente do céu. Ai, que ódio. Isso começou a acontecer de ontem para hoje. Então não tinha nenhum tipo de... Não previa isso acontecer na minha vida. Tá muito travado aqui. O todo tá travando. Vou tentar fazer um paralelo aqui entre os dois. Esse trem não sai da minha frente. Sai da minha frente aqui, meu filho. Aí, agora foi. Então vamos lá. Então eu tenho estudo da demografia, né? Demografia, a palavra demo lembra povo, pessoas, né? Demografia, democracia, tudo que a gente tem demo aí, a gente está falando sobre povo, sobre pessoas. Então o estudo da demografia é você estudar justamente a população de um determinado país para você entender a realidade dessa população, tanto nos aspectos qualitativos quanto nos aspectos quantitativos, né? Para que a gente faz isso? Eu vou tirar o livro aqui, que aí vocês acompanham o livro de vocês aí, que para de travar bem minha tela aqui, pelo menos. Beleza. Para que a gente vai fazer isso? Né? Os principais objetivos de se estudar a demografia de um determinado país é você entender a dinâmica populacional do seu país e traçar políticas públicas para aquilo. Né? É o mesmo conceito que você tem de estudar as regiões, estudar um país, fazer estudos sobre uma população. O principal objetivo hoje é traçar diretrizes para aquilo ali. No caso do Brasil, esses dados eles vão ser colhidos pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Eles vão fazer a coleta desses dados. No Brasil acontece um censo por década, né? A cada 10 anos faz-se um censo de toda a população, da população geral, e no intervalo de 5 anos, entre esses 10 anos, faz-se um censo por amostragem, né? Que é um censo que não é a contagem total da população, é uma contagem por amostragem para entender as dinâmicas populacionais entre um censo e outro. Né? Esse ano o IBGE já estava preparando os editais para fazer o censo e veio a pandemia e não sabemos se o ano que vem vai ser feito esse levantamento. Então, através desses indicadores, a gente vai conhecer muito sobre a nossa população. Quais indicadores são esses, né? Então, para entender os indicadores, a gente tem que entender alguns conceitos. E esses conceitos estão atrelados aos indicadores. Quais conceitos que a gente tem aí? Eu fui seguindo o livrinho de vocês, lá no final eu acrescentei algumas coisinhas. É o crescimento natural da população. O que é o crescimento natural? Também chamado de crescimento vegetativo ou vertical. É quando você tem uma determinada população, certo? Você pega a taxa de natalidade dessa população e tira a taxa de mortalidade, ou seja, as pessoas que nascem menos as pessoas que morrem. É uma coisa muito óbvia, né? Tipo, eu tenho uma população com 50 pessoas. Aí nasceu 10 pessoas e morreram 5. Então, a população aumentou 5 pessoas, certo? Então, as nossas taxas de natalidade elas vão ser decorrentes desse cálculo feito de maneira bem simples. Aí tem dois que já, não sei, vocês certamente já estudaram, né? Mas, enfim, são as taxas de fecundidade e a taxa de mortalidade infantil. O que é a taxa de fecundidade? Diferente da taxa de natalidade, que você pega o número médio da população global, a taxa de fecundidade é o número médio por mulher de filhos que ela vai ter em idade reprodutiva. Qual é essa idade reprodutiva? Para nós aqui, a gente considera de 15 a 49 anos. Então, a gente vai pegar a taxa, a quantidade de filhos em média que as mulheres têm nessa idade, entre 15 e 49 anos. Aí a gente vai ter a nossa taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher em uma determinada população. Né? Para que a gente vai estudar isso tudo? Para a gente conhecer o nosso perfil populacional. Beleza? Estou tentando abrir o chat, não estou conseguindo. Se quiserem falar comigo, vocês me dão um alô aí, porque eu não estou conseguindo abrir o chat, não. Não sei por quê. Mortalidade infantil, galera. O que é mortalidade infantil? Mortalidade infantil é o número de crianças que vai morrer em uma determinada população antes de completar um ano de idade. Depois que completa um ano de idade, ela vai para a taxa de mortalidade da população global. Os natimortos, as crianças que nascem mortas, não são consideradas nessas taxas de mortalidade infantil. Então, toda vez que a gente vai estudar sobre esses conceitos,
vocês vão sempre esbarrar naquelas ideias, naqueles contrapontos que tem entre lugares mais desenvolvidos e lugares menos desenvolvidos. Esses indicadores populacionais, tanto de crescimento natural, quanto de taxa de fecundidade, a mortalidade infantil, ela vai indicar muito sobre a qualidade de uma determinada população. Obviamente, países mais ricos, você vai ter uma mortalidade infantil muito menor do que em países mais pobres. Por quê? Porque a mulher, quando engravida, ela é acompanhada durante toda a gravidez, toda a gestação, dá-se, em alguns lugares, vacinas para a criança ainda no útero da mãe. Enfim, a gente vai ter todo um processo de desenvolvimento populacional diferente nos países mais ricos e nos países mais pobres. As taxas de natalidade e de mortalidade que eu citei no crescimento natural, elas são calculadas normalmente a cada 1.000 pessoas. Então, eu coloquei a formulazinha que está no livro de vocês aí, só para enfatizar isso aqui, né? Eu tenho o número de nascimentos vezes 1.000 dividido pela população absoluta. Então, eu vou ter uma taxa de natalidade por 1.000, ou seja, a cada 1.000 habitantes, nascem 5, nascem 10, nascem 20, é relativo quanto à população. A mortalidade da mesma forma. O número de óbitos vezes 1.000 dividido pela população absoluta. Eu vou ter uma média. A cada 1.000 pessoas no meu país, durante o ano, vão morrer 3, 4, 5, né? A gente está tendo a taxa do coronavírus medida dessa forma, né? Na verdade, medida por milhão, né? Não é por 1.000, é por milhão. Cada 1.000.000 infectado, a cada 1.000 infectados morrem tantos. Enfim, isso é um cálculo matemático que vai se fazer. Beleza. População, ainda sobre os conceitos, né? População relativa ou densidade demográfica. Então, a gente está falando da população com relação à área, né? A densidade demográfica ela tem a ver com a área, a relação entre a população e a área de um determinado país. Então, relacionado a isso, a gente vai ter 3 conceitozinhos em relação à população área. Eu vou ter países povoados, países populosos, desculpa, que é países populosos. Esse estava certo, não é que deu pau, eu esqueci de corrigir. O deu pau ontem 3 vezes. Hoje, na verdade. Né? Eu tenho países populosos. O que é um país populoso? Populoso. Como é que tá lento? O que é um país populoso? É um país que tem uma população absoluta muito grande. Né? Peraí, desculpa, galera. Enfim, eu investi aqui uma parada aqui. O que é um país populoso? Tá, desculpa. Eu inverti aqui. Não é esse aqui, não. É esse aqui. Caramba. É esse aqui é o populoso. Aqui do aqui. Tem um país povoado e um país populoso. O que é um país povoado? É um país que tem muitos habitantes por metro quadrado. O que é um país populoso? É um país com população absoluta muito grande. E o país superpovoado é um país em que seus recursos naturais eles não vão ser suficientes para abastecer toda a sua população. Aí, junto de cada um, a gente tem uns exemplozinhos aí. O Japão é um país muito populoso, um país muito povoado. Por quê? Porque o Japão é um país com uma população absoluta muito grande e uma área territorial relativamente pequena. Então, vão ter muitas pessoas por metro quadrado. O Brasil é um país muito populoso. A gente tem a 5ª maior população do mundo, com 210 milhões de pessoas, mais ou menos. Só que a nossa área territorial é uma área muito grande. Né? Então, a gente vai ter, se a gente pegar a população total do Brasil e dividir pela nossa área, a gente vai ter poucas pessoas por metro quadrado. No caso do Brasil, como em outros casos também, mas é bom enfatizar a questão brasileira, a gente vai ter áreas de densidades demográficas muito elevadas e áreas com densidades demográficas muito baixas. Por exemplo, a região sudeste do Brasil, as metrópoles brasileiras são áreas com populações muito grandes. Na região norte e nordeste, por exemplo, a gente vai ter áreas com uma população muito pequena e uma área territorial muito grande. No nordeste, em função do clima mais árido, e na Amazônia, em função da floresta amazônica. Né? Então, a gente vai ter uma disparidade nessa ocupação do território brasileiro. Em outros países, isso também vai acontecer, como no Japão, por exemplo, né, que foi citado aqui como um país muito povoado e populoso. No Japão, as áreas litorâneas eles vão ser as áreas de maiores ocupações populacionais por serem planícies. As áreas centrais do Japão são áreas mais montanhosas, então vai ter uma ocupação populacional muito menor. Só que essa disparidade é mais percebida em países com extensão territorial maior.
né, como o caso do Brasil, a própria Rússia, só que a Rússia e o Canadá não têm uma população absoluta muito grande, então não vai ter a densidade tão grande quanto nas metrópoles brasileiras, por exemplo, né? Então, povoado, muitas pessoas por metro quadrado, por exemplo, Mônaco, Vaticano, são países minúsculos que são os países mais povoados do mundo, são países com a população em relação à sua área territorial muito grande. Populoso é um país com uma população absoluta grande e superpovoado é um país que não possui recursos suficientes para abastecer toda a sua população, beleza? Aí do lado aqui tem também o cálculo da densidade demográfica, que é o total de habitantes dividido por área. Nesse caso aqui, usou-se o exemplo de 1 milhão de habitantes numa área de 300 mil quilômetros quadrados, que vai dar 3,33 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Normalmente faz-se essa conta por quilômetros quadrados. Muito bem. Visto alguns conceitozinhos aí, a gente vai começar a falar sobre... em alguns livros fala que a transição demográfica também é uma teoria demográfica, né? É um processo de transformação e de mudança no perfil de uma determinada população. Então, o que seria a transição demográfica? A transição demográfica é quando a população passa de altas taxas de natalidade e de mortalidade para baixas taxas de natalidade e de mortalidade. Então, todo esse processo a gente vai chamar de transição demográfica. E por que esses países, o que vai acontecer que esses países vão passar por essas transições demográficas, né? A gente vai ver aqui a diferença dos países ricos e dos países pobres, mas é importante a gente entender o contexto histórico da população no todo, né? Lá na época neolítica, na época o homem deixa de ser sedentário, por exemplo, deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, o que vai acontecer? Ele vai descobrir a possibilidade da agricultura, do plantio, vai semear, vai plantar, vai criar novas comunidades. A partir daí, a gente tem um aumento maior da população dentro de um contexto lá na pré-história, né? Você vai ter um aumento maior da população, porque os homens estão mais juntos e vão conseguir ter mais filhos ali. Só que as nossas taxas de crescimento populacional até a Revolução Industrial, ela nunca foi tão elevada, né? Se a gente analisar, a gente demorou milhares de anos para chegar a 1 bilhão de habitantes e demoramos poucos séculos pós-Revolução Industrial para atingirmos 7 bilhões de habitantes no mundo. Né? A concentração populacional no primeiro momento ela vai fazer crescer muito as nossas taxas de natalidade, porém as taxas de mortalidade no primeiro momento ainda vai continuar alta, porque a gente vai ter as pestes, as doenças, a gente não vai ter tratamento para doenças simples, né? Não vai ter tanto conhecimento, então a gente vai ter uma população até antes da Revolução Industrial, crescendo até um determinado patamar e controlado pelas altas taxas de mortalidade. Muita gente nascendo, muita gente morrendo. Depois disso, depois da Revolução Industrial, depois do crescimento das cidades, as pessoas saem dos campos e vão para as cidades, começam a melhorar os seus hábitos de vida, a gente vai ter uma queda muito brusca nas taxas de mortalidade, que é quando começa aqui, galera, no livro de vocês, a gente tem aqui a primeira, segunda e terceira fase, né? A primeira fase começa quando a taxa de mortalidade começa a cair. Então, repara aqui, que é um gráfico com duas informações. A gente tem dois gráficos aqui com informações distintas. O primeiro gráfico vai mostrar para a gente aqui as taxas de mortalidade e de natalidade, e o segundo gráfico, o crescimento natural da população. Então, na primeira fase, eu tenho a taxa de natalidade ainda elevada, olha a taxa de natalidade aqui, ainda elevada, e a taxa de mortalidade reduzindo. Por que está reduzindo? Eu tenho um processo de urbanização, eu tenho a melhoria dos meus hábitos de higiene, eu tenho nos países mais ricos o início do conhecimento científico sobre tratamento de doenças, a própria Revolução Industrial vai incentivar a indústria química, por exemplo, a descobrir alguns medicamentos. Então, a minha taxa de mortalidade começa a cair. Então, se as pessoas têm muitos filhos e essa galera não morre cedo, então eu vou ter um crescimento populacional muito grande nessa primeira fase, desculpa. A segunda fase é quando a minha taxa de natalidade começa a cair também, né? Então, na minha segunda fase aqui, a taxa de natalidade também vai ser reduzida, a taxa de mortalidade vai seguir em queda, certo? E o meu crescimento vegetativo ele vai diminuir o ritmo de crescimento, certo?
Na minha terceira fase, eu tenho a taxa de natalidade já mais baixa, minha taxa de mortalidade também baixa, e o meu crescimento vegetativo, ele vai ser praticamente nulo, ou seja, em uma população, durante o ano, morre 2, nasce 2 e morre 2, né? Só que aí vai nascer 2 crianças e morrer 2 idosos. Por que, galera, que isso vai acontecer? Porque os países que fazem toda a transição demográfica, né, eles são considerados países mais desenvolvidos. Países que já fizeram essa transição demográfica são os países mais ricos, mais desenvolvidos, certo? Então, o que é a transição demográfica? É justamente isso, esse perfil demográfico de uma determinada população, sair de taxas de mortalidade e natalidade mais elevada e ter taxas de natalidade e mortalidade menos elevada, mais baixas. Só que dentro desse processo acontece um período que é chamado de explosão demográfica. Por quê? Porque todas as populações do mundo eles tendem a baixar primeiro a taxa de mortalidade e só depois a taxa de natalidade. Então esse período aí é chamado de um período de explosão demográfica, onde a população vai crescer muito, certo? Aí eu vi esse conteúdo aqui, está no livrinho de vocês, com esse gráfico bonitinho, e eu fui pesquisando algumas questões de outras provas, de outros livros, e eu achei uma questão que eu acho que é bastante discutível para vocês criarem um conhecimento mais fixo sobre isso aqui, que é sobre as fases dessa transição Lécio, demográfica. Oi. você pode voltar só um pouquinho só para mim tirar uma foto, mais um pouquinho. Mais. Professor, Oi. Aí, tá bom. visto que o crescimento populacional Valeu. se estabiliza em uma pequena quantidade, depois que ele passa por tudo, Uhum. aquela ficção de apocalipse, de superpopulação, pode acontecer ou dificilmente poderia acontecer? O Apocalipse dificilmente vai estudar isso na próxima aula, que é sobre as teorias populacionais. Aquela ideia de superpopulação, né? Os três termos antes que eu falei, povoado, populoso e superpopulação, essa ideia de você ter muito mais pessoas do que alimentos, por exemplo, é uma ideia que até hoje ela não se concretizou, mesmo a gente tendo aumentado a população do mundo em 7 vezes no período de 2 séculos e meio, certo? A gente vai entender isso, eu acho que na próxima aula a gente consegue entender melhor, fechar melhor, a gente já pode ir debatendo. Eu só queria Tá falar bom. sobre a transição demográfica e as fases dela. Por quê? Porque no livro de vocês está a primeira fase, a partir do momento que a taxa de mortalidade começa a cair. Mas vocês podem encontrar questões como essa aqui, por exemplo, ó, certo? Vai falar a mesma coisa que eu acabei de falar. A transição demográfica é o processo pela qual as sociedades vai passar, né, de altas taxas para baixas taxas. Vou ler tudo não. Esse estágio pode ser visualizado no gráfico abaixo. Aí a diferença, galera, está justamente no gráfico aqui, certo? Porque esse gráfico, ele vai tratar a primeira fase ainda com as taxas mais altas. E na segunda fase, que eu vou ter a taxa de mortalidade caindo de maneira mais efetiva. De forma que, nesse meu gráfico aqui, o meu maior crescimento populacional está entre a primeira e o início da segunda fase aqui, tá vendo? Já nesse aqui, a gente vai ter o crescimento populacional maior da segunda para a terceira fase. Então é importante vocês, por que eu estou falando isso? Porque é importante vocês entenderem o conceito, entenderem a ideia da transição demográfica. Mesmo que essas fases são denominadas de maneiras diferentes, vocês sabem que no início eu tenho taxas altas, depois eu tenho a taxa de mortalidade caindo, posteriormente a taxa de natalidade também caindo, e numa última fase a estabilização da população, certo? A gente pode até discutir essa questão, né? A gente tem a fase 1, 2, 3 e 4. Muito bem. Então vamos falar, eu já fiz já sobre essa transição demográfica. O enunciado e o gráfico permitem entender que, né? O enunciado fala da transição e o gráfico vai ilustrar a transição. No mundo atual, os países de maioria muçulmana vivem a fase 2 da transição demográfica, que é a queda da taxa de mortalidade. Devido à redução da mortalidade e da natalidade, que é o resultado da proibição dos usos de métodos anticoncepcionais por questões religiosas. Tá certa essa questão, galera? O que está errado na questão, eu vou esperar vocês responderem, não, para não dar tempo de chegar até o final da aula. Me perdoe se eu
O que está errado na questão é que na fase 2 apresentada aqui, você não tem uma queda acentuada, relevante da taxa de natalidade ainda. Na minha fase 2, eu estou apresentando uma redução grande na taxa de mortalidade. Eu estou no crescimento vegetativo muito grande, certo? Muito bem. A teoria de Malthus, que é o que você estava falando aí, sobre o descompasso entre crescimento demográfico e produção de alimentos, descrevia a dinâmica demográfica da humanidade até o século XIX. Porém, o uso de métodos contraceptivos artificiais no século XX permitiu que a teoria malthusiana não se confirmasse. Na verdade, o que o Malthus falava, o Malthus ele é mais ou menos a teoria dele é feita no início da Revolução Industrial, período ali, Revolução Industrial, quando a população estava saindo do campo e indo para cidades de maneira muito maciça. Então, o Malthus vai descrever essa preocupação, por quê? Porque só tem a população saindo do campo, que produz alimentos, e indo para cidades, que nas cidades eles não vão produzir alimentos, eles vão só consumir alimentos, quem vai produzir os alimentos no campo, né? Só que a teoria do Malthus, já vou adiantar da aula que vem, ela não vai se confirmar porque ele não contava que o desenvolvimento industrial, técnico-científico promovido no campo, na cidade, ele também vai ser levado para o campo. Então, o meu aumento da minha produtividade, da produtividade de alimentos, também vai se concretizar em função do desenvolvimento das cidades, né? Que aí, quando a gente estuda sobre espaço urbano e espaço rural, a gente entende que a partir da Revolução Industrial, não existe mais uma dicotomia, um espaço separado entre urbano e rural. Pelo contrário, existem dois espaços com uma interdependência muito grande. O espaço urbano vai depender dos alimentos produzidos no campo e o espaço rural vai depender das tecnologias produzidas no meio urbano, certo? Então, a teoria do Malthus ele não vai se confirmar porque não previa o aumento exponencial também da produção de alimentos em função da Revolução Industrial. Questão C. A África subsaariana ainda não deu início à transição demográfica, porque as taxas de natalidade e de mortalidade mantêm-se elevadas devido ao baixo crescimento da população urbana. Tem duas coisas erradas, galera. Primeiro, que na África subsaariana você já tem grandes cidades, você já tem um crescimento da população urbana relativamente grande. E em alguns países da África subsaariana, como a África do Sul, por exemplo, você já começa a reduzir as taxas de mortalidade, já começa a ter uma melhoria na qualidade de vida em alguns países da África subsaariana. Questão D. As sociedades camponesas tradicionais marcam a fase 1 da transição demográfica, pois apresentam natalidade e mortalidade alta. A carência de serviços médicos e de condições sanitárias estão entre as causas dessa realidade. Sim, essa é a resposta certa. As populações camponesas tradicionais, principalmente os países menos desenvolvidos, são as que mais sofrem, são as que mais demoram de usufruir do desenvolvimento científico dos grandes centros. A gente está falando de sociedades camponesas tradicionais, ou seja, não as sociedades camponesas das fronteiras agrícolas, produtores rurais com uso de alta tecnologia. A gente está falando daquelas regiões de maior isolamento, de maior tradicionalidade no campo. Só para finalizar a letra E, os países industrializados atraem muitos trabalhadores imigrantes, resultando em um crescimento vegetativo elevado. Então, o imigrante, ele não é contabilizado como crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é o meu crescimento natural da população. O imigrante, ele vai ser contabilizado como um crescimento total da população, que aí é a soma do crescimento vegetativo mais os processos de imigração, ou seja, mais as pessoas que vêm para o meu país. Então, isso aqui que está errado na questão. Então, eu coloquei essa questãozinha aí para a gente enfatizar essa questão das fases, que podem estar distribuídas nas questões de maneira diferente do que está no livro, mas vocês entendendo o conceito dessas fases de transição demográfica, vocês não precisam nem que o livro, nem que a questão divida essas fases, vocês conseguem entender como que essas fases se organizam. Bacana? Isso é só uma questão de autor mesmo, assim, pelo que eu percebi. Tem de um jeito, tem de outro. Eu coloquei para a gente não ficar perdido. Então, a gente está falando do crescimento populacional. A gente tem aqui a projeção de crescimento mundial. Foi o que eu falei com vocês. Até o ano de 1800, a gente tinha 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, o crescimento exponencial da população vai ser marcado justamente
depois do período da nossa Revolução Industrial, 1750. Então, a população vai crescer de maneira muito exponencial. Esse ritmo de crescimento, ele começa a frear, principalmente em função dos países mais desenvolvidos, né? A gente percebe aqui, ó, que de 1990 a 2005, você tem um crescimento menor, mesmo proporcionalmente, que de 2005 a 2015. Obviamente que a data é menor, mas percebe-se que a projeção de crescimento ela vai se diminuindo, né? Aí eu coloquei um textozinho aqui só para ficar bonitinho, para vocês interpretarem o gráfico também aí. Ao longo da história, nota-se um comportamento populacional bem heterogêneo, influenciado por diversos fatores. Atualmente, o nível de desenvolvimento socioeconômico é fundamental no comportamento demográfico da população. Países de diferentes níveis de desenvolvimento apresentam comportamentos demográficos distintos. Quando eu coloquei esses diversos fatores, porque aqui a escala de tempo nossa aqui está bem reduzida até 1800. Mas a gente vai ter um crescimento populacional grande até um determinado momento, e esse crescimento vai ser controlado principalmente por causa de doenças, né? Doenças, guerras. A gente tem um período aí da Idade Média que vai ter muitos conflitos, muitas guerras e muitas doenças, né? Principalmente a partir do século 13, 14, no capitalismo comercial, as grandes rotas comerciais, que vai trazendo pestes para a Europa, doenças. Então, você vai ter um crescimento populacional controlado em função disso também. Que, quando você tem a Revolução Industrial e a melhoria nos hábitos, que a gente acabou de falar, a gente começa a ter esse crescimento mais exponencial. Beleza, então como que é a transição demográfica em países desenvolvidos e como que é a transição demográfica em países menos desenvolvidos? Eu tenho um crescimento demográfico lento até o final do século XVIII, que eu estou apresentando no gráfico aqui em cima. Vou falar de maneira específica dos países desenvolvidos primeiros, né? E um processo intenso de emigração. Até o século XVIII, eu tenho as taxas elevadas de mortalidade e de natalidade, então o crescimento demográfico é mais lento. Outro motivo que vai fazer o meu crescimento demográfico lento até o século XVIII, nos países mais ricos, é o intenso processo de emigração. A gente está falando, galera, do período, principalmente entre 1500 e 1900, 1850, por aí, dos períodos das grandes colonizações, né? Então, eu tenho muita gente saindo da Europa para ir para as colônias americanas, colônias africanas, colônias asiáticas, a própria Austrália. Então, tem um processo de emigração dentro desses países considerados mais desenvolvidos, principalmente na Europa, muito intenso, né? O que vai influenciar também no meu crescimento natural menos elevado. Aí eu tenho o marco meu, que é a Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, que vai marcar a minha aceleração do crescimento demográfico. O crescimento das cidades, melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento de técnicas voltadas ao tratamento e controle de doenças, que a gente vai sempre falar isso, né? O crescimento populacional, ele vai explodir por causa dessa condição sanitária, dessa condição de vida, melhoria de vida, alimentação, o conhecimento da alimentação mais saudável, o hábito de lavar a mão, por exemplo, vai conseguir salvar a vida de muitas pessoas, trazer longevidade para as pessoas. Aí, essa longevidade, aí que a gente começa a diferenciar os países ricos dos países mais pobres, é justamente o tempo em que essa transição vai acontecer. Nos países mais ricos, eu vou ter essa melhoria de qualidade de vida lá no século XIX ainda, né? Início do século XX, nos países mais ricos, eu já tenho um processo de melhoria de qualidade de vida, de explosão demográfica, lá no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Na segunda metade do século XIX, já no final do século XIX, eu já começo a ter uma mudança dos meus hábitos sociais, né? Mudança do meu comportamento social. Perdão, eu falei no século XX, não. A explosão demográfica dos países ricos é no início do século XIX, né? 1800 e pouquinho, né? Até a metade do século XIX tem essa explosão demográfica e essa população começa, o ritmo de crescimento começa a cair. Por quê? Porque eu já tenho um país desenvolvido, eu já tenho um país industrializado, eu já tenho esses países urbanizados, eu estou falando dos países da Europa, França, Alemanha, Inglaterra, os Estados Unidos, eu já tenho esses países urbanizados. Então, eu começo a ter um comportamento social diferente, né? Eu já começo a ter, por exemplo, as lutas sindicais, eu já começo a ter, por exemplo, a mulher se inserindo no mercado de trabalho nesses países mais ricos, a mulher estendendo
a idade em que vai ter filhos, ela se controla, ela tendo menos filhos, isso os países ricos. Então, diminuindo as taxas de fecundidade, automaticamente eu reduzo o meu crescimento populacional. Então, nos países ricos, a minha transição demográfica, ela vai acontecer num período muito mais anterior que nos meus países mais pobres, né? Por quê? Influenciado pelo processo de industrialização. Aí vocês precisam fazer aquela análise toda de por que os países mais ricos são os mais ricos, né? Aí você vai lá, são os países que colonizaram os outros, são os países que se industrializaram, que se urbanizaram, que se desenvolveram uma população urbana e industrial mais cedo, que também diminuiu o seu ritmo de crescimento populacional mais cedo também. Uma coisinha que eu coloquei aqui, além do comportamento social, a participação da mulher, é o custo elevado para a manutenção de qualidade de vida, principalmente nas grandes cidades. Eu estou falando de grandes cidades europeias, eu estou falando de Nova York, eu estou falando de Londres. As famílias começam a se planejar para ter menos filhos, né? A história do Fusca, por exemplo, na Alemanha, que foi feito a pedido do Hitler, já era um carro popular alemão para caber uma típica família alemã. Isso em 1940, 1936, eu acho, se não estiver enganado. Que era para transportar uma típica família alemã, que era pai, mãe e 2 filhos. Né? Em 1936, a típica família brasileira era pai, mãe e quantos filhos ela conseguisse ter. Você já não tinha essa perspectiva de planejamento, de ter poucos filhos nos países menos desenvolvidos. Aos passos que os países mais ricos já estavam tendo menos filhos aí, certo? Então, já estou na última fase da minha transição demográfica. Qual a consequência que eu vou ter isso? Que eu vou ter nessa transição demográfica tão cedo, tão jovem, tão antes dos outros países? Qual a consequência que essa transição demográfica tem para a população total e para o governo? Né? Porque eu tenho que pensar que em todos os governos, eles podem ser capitalistas da forma que for, mas quem mantém a qualidade de vida das pessoas, o país, deixa eu ligar o raciocínio, né? O país pode ser capitalista do jeito que for, mas mesmo assim, a qualidade de vida das pessoas fora da idade ativa de trabalho, ele ainda está condicionado a um sistema previdenciário, a uma condição governamental. Então, quais são as consequências que eu tenho dessa minha redução de crescimento populacional? Eu tenho o que se chama de inverno demográfico, que é um termo que está no livro de vocês, que é quando eu tenho uma redução muito brusca da minha população ativa. Então, você tem uma população, na Europa é muito típico isso, né? No Japão também, de 2 idosos e 1 filho, de 2 pessoas adultas e 1 filho apenas. E isso dentro do planejamento familiar. Então, quando essas 2 pessoas forem idosas, ele só vai ter 1 filho trabalhando. Que se esse filho seguir na mesma perspectiva, também vai ser pai de 1 criança apenas. Então, vai ser uma pessoa em idade economicamente ativa para 3 pessoas em idade ainda não economicamente ativa, certo? Então, eu posso ter um problema de previdenciário, por exemplo. Todos os países do mundo teve que passar por reformas previdenciárias para equilibrar os gastos previdenciários com a sua economia, com a sua produtividade, com o seu PIB, com a sua produção econômica aí. Você tem países onde isso é feito de maneira mais sistematizada, de maneira mais organizada, com os países nórdicos da Europa, por exemplo, né, Finlândia, Noruega, são países onde eles vão mesclar sistemas públicos com sistemas privados, sistemas obrigatórios ou não. Tem lugares que ele não vai ter limite de idade, mas a sua idade vai ter uma equivalência ao quanto você vai receber. Mas todos os países desenvolvidos que têm uma população econômica ativa reduzida, eles tiveram que passar por um processo de reformas previdenciárias. Uma das razões da crise na Grécia foi justamente isso, os gastos públicos com pensões públicas, com pensões para as pessoas fora da atividade, da idade economicamente ativa, elevou-se muitos gastos e o governo não tinha condição de sustentar com isso. Alguns países, né, tem vários países que flexibilizaram os processos imigratórios para atrair mão de obra para esses países. Eu citei 2, Japão e Canadá, né? Esses países tentam atrair pessoas para trabalhar lá, justamente para suprir a falta de mão de obra, né? Japão, Canadá, a própria Alemanha, antes daquela migração em massa da Síria, eles estavam atraindo pessoas para trabalhar no seu país, porque faltava mão de obra, que vai encarecer o produto, vai gerar inflação, enfim. Nos países desenvolvidos acontece dessa forma.
Nos países subdesenvolvidos, a transição demográfica ainda está em curso, né? A gente tem até a Segunda Guerra Mundial. O marco para os países subdesenvolvidos é a Segunda Guerra Mundial. O marco para os países ricos é a Revolução Industrial. Então, para os países subdesenvolvidos, o marco é a Segunda Guerra Mundial, que eu ainda vou ter mortalidade e natalidade, controlando a minha população. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas por que o fim da Segunda Guerra Mundial é um marco tão grande para esses países? Aí eu vou ter os países subdesenvolvidos divididos em dois grupos. Os subdesenvolvidos naquela época, que hoje são os em desenvolvimento, né, ou os emergentes, pode-se usar esses termos, ou os que ainda são subdesenvolvidos até hoje. Então, os que são emergentes, Brasil, Argentina, o próprio México, a Índia, eles vão ter um desenvolvimento urbano e industrial muito grande após a Segunda Guerra Mundial. Então, esses países vão ter um crescimento de população urbana, vão ter uma mudança no perfil demográfico muito grande. A população ela vai deixar de ser uma população rural e passa a ser uma população urbana. Automaticamente vai fazer aquele processo que a gente já sabe. As taxas de mortalidade caem, a de natalidade mantém alta em um determinado momento, e agora a gente está na fase que essa taxa está caindo. No livro de vocês tem esse gráfico aqui, o crescimento natural da população brasileira. Então, vocês percebem que o crescimento ele vai sendo controlado até 1920. A partir de 1920, que é quando a gente começa a industrialização brasileira, que vocês estudaram isso, no governo de Getúlio Vargas, os incentivos para as primeiras indústrias, as indústrias de base e tal, você começa a ter uma redução na nossa taxa de mortalidade. Então, a partir de 1940, isso começa a se acentuar de maneira mais brusca, até 1960. Até 1950, a gente pode colocar no meio aqui, a gente vai ter uma diferença muito grande entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. A nossa taxa de natalidade vai cair de maneira mais efetiva a partir de 1960, certo? Aí eu coloquei um outro gráficozinho do lado aqui, que é para vocês entenderem essa relação entre crescimento populacional e urbanização. A população urbana no Brasil, ela começa, na década de 40, 1940, você tem uma população no Brasil onde 70% das pessoas moram na roça, na zona rural, né? E 30% das pessoas moram na zona urbana. A partir de 1965, essa lógica inverte. A maioria das pessoas começa a morar nas cidades, em detrimento das pessoas que moram na área rural, né? E isso vai seguir de maneira linear. Hoje, mais de 80% das pessoas vai morar nas zonas urbanas e menos de 20% vão morar nas áreas rurais. Então, a gente percebe que esse perfil demográfico aqui, ele vai ser totalmente condizente com isso aqui. Quando eu começo a elevar minha taxa de urbanização, eu começo a diminuir minha taxa de mortalidade, certo? O meu pico máximo aqui de redução de taxa de mortalidade é justamente quando eu começo a ter uma população urbana bem maior do que a população rural. Ou seja, essa galera saiu lá do Nordeste, né? A gente tem um fluxo migratório interregional muito marcante até a década de 60, do Nordeste para o Sudeste. Essa galera sai lá do Nordeste, onde as condições de vida são precárias, e começa a ir para São Paulo, para a região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Essa região Sudeste começa a ter acesso a qualidade de vida muito melhor. Então essa galera começa a morrer menos e continua tendo muitos filhos. É comum você ter famílias tradicionais em São Paulo, famílias antigas em São Paulo, que tem muitos irmãos, né? E depois esses irmãos começam, esses filhos desses pais que tiveram muitos filhos, começam a ter poucos filhos. Que é quando a gente começa aqui em 1980 a reduzir bruscamente aqui, ó, 1980 começa a marcar uma queda muito mais significativa do meu crescimento natural aqui, né? Começa a reduzir de maneira mais brusca, ou seja, as mulheres começam a ter menos filhos, a minha taxa de fecundidade ela vai cair muito aqui. Então, vocês conseguindo fazer a analogia dos dois gráficos, vocês vão entender a relação entre crescimento populacional e perfil demográfico, população urbana e rural também, certo? Para finalizar, galera, no livrinho de vocês não trouxe, eu olhei para frente aqui e vi que não tinha, eu coloquei aqui sobre as pirâmides etárias. Eu vi que tem muitas questões cobrando sobre pirâmides etárias. O que é uma pirâmide etária? Uma pirâmide etária é um gráfico populacional que vai indicar a população de um determinado país, uma determinada sociedade, por sexo e por faixa etária, certo?
Mas para que a gente estuda isso? É simples. Quando você tem uma população representada numa pirâmide etária, essa pirâmide vai ter um formato. E o formato dessa pirâmide ela vai indicar para a gente a qualidade de vida desse país, dessa região ou dessa cidade. A pirâmide ela é dividida em 3 partes, né? O topo, que são os idosos, o corpo dela, que é o meio dela, são os adultos ou população economicamente ativa, e a base da pirâmide, né? Então, o que eu tenho na pirâmide aqui, galera? Quando eu tenho uma pirâmide com base muito larga e um topo muito estreito, quer dizer que eu tenho uma taxa de natalidade aqui muito elevada e uma expectativa de vida muito baixa. Por quê? Porque a galera que nasce aqui, ela não chega à idade adulta, morre pelo caminho, morre jovem. Então, é uma população considerada menos desenvolvida. Quando eu tenho aqui a população estacionária, eu tenho uma base aqui se estreitando e o meio ficando largo, ou seja, eu tenho uma população maior na minha faixa economicamente ativa, eu posso estar falando de um país emergente. No segundo aqui, eu tenho uma população e a minha faixa de idosos aqui está aumentando, ou seja, é um país onde a qualidade de vida é um pouco melhor do que esse aqui. A gente pode estar falando aqui de um país emergente, por exemplo. Aqui eu estou falando de um país desenvolvido, onde a minha população idosa ela é maior do que a minha quantidade de jovens nascendo aqui, certo? E essa última aqui é uma população de rejuvenescimento, ou seja, isso aqui são países desenvolvidos que estão incentivando o crescimento populacional através da natalidade. Um exemplo é a França, a Alemanha, que incentiva as mulheres a terem filhos. Então, eu vou ter a tendência de ter uma base mais alargada. Eu vou falar rapidinho para falar dessas aqui que representam o Brasil, né? Então, tem a pirâmide etária brasileira. Então, a pirâmide etária brasileira de 1980 a 2060, que é uma projeção para 2060. O que a gente percebe aqui, galera? Em 1980 tinha uma base muito larga, decorrente daquele meu crescimento demográfico muito grande. Em 2017 já tem uma base mais estreita. Daqui para aqui eu tenho 37 anos de diferença. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas que nasceram aqui, certo? Há 37 anos atrás, que hoje tem 37 anos, não tem mais o mesmo número de filhos que os pais deles tiveram. Percebe que a base está mais estreita? E aqui eu tenho essa barriga na minha pirâmide, que é típica de países emergentes. Essa barriga é por quê? Porque a base aqui ela vai subir e essa galera não vai ter mais filhos. Dentro do estudo de demografia, eu posso chamar essa barriga crescendo na pirâmide de bônus demográfico. O que é esse bônus demográfico? Eu vou ter um determinado período da minha sociedade, um determinado tempo, em que eu vou ter uma população economicamente ativa muito grande, eu vou ter muitas pessoas dentro da idade produtiva, que no Brasil é considerado de 15 a 65 anos de idade, sendo que de 15 aos 18, só considerado ativo como estagiário, né? Dos 18 aos 65 anos de idade, eu tenho a chamada população ativa, que é a força de trabalho da minha população. Eu vou ter muita gente, então eu vou ter uma possibilidade de produção econômica muito elevada. Aí eu tenho um problema dentro da minha projeção, né? O meu problema é que eu tenho uma população ativa muito grande, que vai trabalhar e que tem a tendência de chegar a uma idade mais avançada, no número maior de pessoas. Por quê? Porque a minha qualidade de vida está melhorando, meu país está se desenvolvendo. Isso é perceptível no Brasil. Se vocês pegarem, por exemplo, a expectativa de vida há 40 anos atrás, hoje a gente tem quase 15 anos a mais na nossa expectativa de vida. Ou seja, a gente vai ter muito mais pessoas idosas. Em 1960, que essa galera aqui vai estar aqui já, mais no topo da pirâmide, 37 anos, 40 anos, 77 anos. Eu vou ter uma galera aqui em cima no topo da pirâmide que não vai ser mais parte da população economicamente ativa e que vai estar gerando custos para o Estado, né? Porque vão estar, provavelmente, a maioria recebendo benefícios da Previdência. Então, esses países têm que aproveitar esse momento de bônus demográfico para criar projetos econômicos que possam alavancar o crescimento do país, para que esse crescimento sustente essas pessoas na fase mais idosa e a nossa população mais idosa no futuro. Muito bem. Eu coloquei esse pontinho aqui falando sobre a classe oca, né? No Brasil, aqui no Brasil, que você via um crescimento linear, depois teve uma explosãozinha em determinado momento aqui, e eu tenho a classe oca aqui, que é quando eu tenho uma linha, ou 2 ou 3 linhas, dentro do meu gráfico, dentro da minha pirâmide, que é menor que a de cima e que a de baixo, né? Faz um oco, né? Por isso que chama classe oca.
Isso aí pode ser motivado por uma guerra, pode ser motivado por uma epidemia muito grande. No caso do Brasil aqui, provavelmente, pela faixa etária aqui, ó, foi motivada pelas crises econômicas que a gente teve no final da década de 80, né? A gente teve o regime militar, crises econômicas, provavelmente você tem uma questão populacional influenciada por isso aí, beleza? Aí, para finalizar, galera, a aula que você já está com fome para ir almoçar, eu tenho aqui as pirâmides etárias do Brasil por região, certo? Então, vocês percebem que esse perfil que a gente tem da pirâmide, ele vai variar de acordo com o desenvolvimento socioeconômico da minha região. Então, onde que eu tenho as bases da pirâmides mais alargadas? Na região norte, nordeste e um pouquinho na região centro-oeste, porque são os lugares menos desenvolvidos no Brasil. Onde que eu tenho a base da pirâmide mais estreita? Na região sul e na região sudeste. Onde eu tenho o topo da pirâmide com mais pessoas idosas? Na região sul e na região sudeste. Por quê? Porque é onde eu tenho no Brasil uma qualidade de vida melhor. Onde eu tenho a expectativa de vida maior no meu país, certo? Na região nordeste, por exemplo, a questão da mortalidade infantil tem melhorado muito nos últimos anos. Mas na década de 80, 70, 80, é uma situação tão dramática. Tem um filme que vocês devem que nunca não assistiram, mas enfim, chama Olhos Azuis, que é um cara nordestino que foi morto na imigração dos Estados Unidos. Chega alguém de lá para cá para fazer a indenização, enfim. Na cena do filme, mostra um senhor numa bicicleta no meio do sertão nordestino, com um caixãozinho de uma criança amarrado na bicicleta e indo levando possivelmente para casa. E isso passa dentro de um acidente, de uma rodovia que as pessoas não estão nem aí, não faz diferença na vida das pessoas. Porque as taxas de mortalidade infantil nessas regiões norte e nordeste é muito elevada, né? Isso é só para exemplificar a naturalidade que esse fato era tratado nessas regiões. Então, essas regiões mais pobres vão influenciar no seu perfil, essa pobreza da região vai influenciar no perfil demográfico da população. Bacana, galera? Eu percebi que no livro tem muitas questões sobre pirâmides, por isso que eu coloquei essa explicaçãozinha para vocês aí. Eu vou pedir que vocês façam as atividades propostas, as atividades para a sala de aula e as atividades propostas. Se vocês tiverem dúvida ou quiser que eu corrija alguma questão específica, vocês me mandam lá no WhatsApp lá que eu trago na próxima aula. Beleza? Cadê vocês? Tranquilo, galera? Ah, tá. Tá falando sozinho, tem 2 horas, será? Tranquilo, professor. Você não tá falando sozinho, não. Eu vi que todo mundo saiu aqui da aula. Pô, minha aula tá chata pra caramba. Ó, tinha 19 pessoas, tem 7 pessoas agora. Não é que tá chata, professor. Vai estar meio-dia. A gente tá com fome, a gente quer almoçar. Ah, tá bom então. Então tá. Melhor assim, então. Melhor porque vocês estão com fome do que professor chato. Galera, eu acho que a gente tá sendo uma aula por semana, né? Até semana que vem. Então, se tiver alguma dúvida lá, vocês me mandam. Quem vai tirando a dúvida de vocês aí. Tchau. Tranquilo? Tchau, Murilo. Fica com Deus, galera. Beijo. Até semana que vem.